Glória a Deus, graça e paz. Recebeu aí a porção de Deus na sua vida? Faz de novo, Senhor, em nosso meio. Faz de novo. Eu já fui de uma igreja tradicional, uma igreja batista tradicional, e eu nasci de novo numa igreja chamada Igreja Universal do Reino de Deus, e é uma igreja que prega, sim, o poder de Deus, expulsar demônios, e então eu quis crescer mais na palavra, e Deus conduziu eu e minha esposa para uma igreja batista tradicional. E na igreja batista tradicional, irmãos, foi um lugar onde Deus me fez crescer na palavra, mas eu não perdi a fé nos dons espirituais e no poder de Deus. Então, quando as manifestações do poder de Deus acontecem no nosso meio, a gente não perde a inteligência, a capacidade cognitiva. Quem é técnico eletrônico continua sendo técnico, quem é engenheiro, quem é médico. Essas capacidades mentais, as faculdades mentais não são perdidas. O poder de Deus, ele vem se somar. Então essas manifestações de gente cai, outros tremem, outros rodam. Eu sei que para você, que às vezes não está acostumado, você fica meio que questionando isso e falando que isso pode ser surto, surto psicótico, surto de alguma natureza, e você fica meio que lugar eu estou? Esses crentes são tudo maluco, né? Então, com o tempo, o que acontece? É uma coisa que eu falo aqui. As manifestações são as mais diversas possíveis, mas aquela manifestação na sua vida precisa trazer mudança no seu caráter. Precisa trazer fruto para a vida. Se você era sem vergonha, você não deve ser mais. Se você era mentiroso, não deve ser mais. Se você é incrédulo, um crente incrédulo, tem crente incrédulo, você não deve ser mais. Nós estamos falando aqui sobre dons espirituais. Eu não vou poder seguir aqui o que eu tinha pensado, porque por motivos óbvios, né? Mas eu quero aqui seguir aquilo que nós temos falado sobre a questão dos dons espirituais. Por exemplo, nos dons espirituais, existem lá os 5 ministérios, né? O apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre e o profeta. São 5 dons ministeriais. O comportamento de um para com o outro é totalmente diferente. Já viu um profeta no Velho Testamento como ele vinha? O João Batista. Chegasse um João Batista aqui no nosso meio, vestido de peles, com aquele jeitão, aquela barba, um cajado na mão, sabe, aquele estilo forte, raça de víboras, o estilo do profeta. Escute aqui, desobedientes, assim fala o Senhor. Esse é um profeta. Aí vem um evangelista, um ministério de evangelista. Creia no Senhor, o Senhor quer te salvar, quer te tirar você dessa vida. Ele ama almas, ele entra em favela, ele entra nos lugares piores que existem. Um evangelista. Um pastor de igreja. Pastor de igreja. Ama visitar. Todo mundo fala, pastor, está fazendo tudo errado, pastor. Põe no banco, corrige. Calma, irmão. Calma, vamos cuidar dele. Vamos trazer, vamos tirar as escamas, os espinhos. Ó, está tudo fedendo, vamos dar um banho nele, vamos cuidar dele. Não, pastor, senta ele. Calma, irmão. Aí lá vem o apóstolo. O apóstolo é aquele que tem visão global das coisas. Ele é evangelista, ele é mestre, ele é tudo. Vamos abrir uma igreja ali, ele cuida, ele firma, ele planta.
acompanha o tempo todo. Agora, uma pessoa que é mestre, tem um dom de mestre, nunca vai se comportar como um profeta. Se ele não tem também um dom de profeta junto, então ele tem calma, ele se dedica a estudar, ele vai atrás de coisas mais profundas, estudar e levar o estudo para o povo. E aí vem aquelas questões que os dons espirituais produzem. Os dons espirituais se manifestam na igreja, são derramados na igreja, distribuídos na igreja sobre aqueles que são crentes, sobre os cristãos, sobre os servos de Deus. Quem recebe o dom espiritual, ele perde o dom. Fulano se afastou da fé. Os dons são perdidos. Fulano foi pastor um dia, foi mestre na igreja. Foi um cantor de Deus na igreja. Recebeu todas as suas qualificações espirituais na igreja. Aquilo é perdido se ele de repente se afastou, abandonou a fé. Isso é uma coisa que se pergunta. Eu respondi essa pergunta no outro, mas eu quero entrar nela de novo, porque gerou questionamentos. Vamos lá para Romanos 11, 29. Eu vou olhar naquele relógio. Eu tenho, se eu não me engano, quanto tempo eu tenho ali, Samuel? Fala para mim. É 11:10 agora. Romanos 11, 29. Eu vou responder somente algumas perguntas hoje, não dá tempo. Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O contexto do texto está falando sobre Israel. Essa Israel agora envolvida numa guerra forte contra o mundo islâmico. Essa Israel agora existente, os judeus. Tudo que foi dado para eles e agora se estendido aos crentes é sem arrependimento. Dificilmente você vai ver um judeu pobre. Dificilmente você vai ver um judeu que não conheça bem as Escrituras. Tudo que foi dado para ele, as promessas, a lei, as riquezas, Deus não tirou. E para os crentes, fulano um dia nasceu de novo na casa de Deus, está firme na casa de Deus, foi um pastor na casa de Deus, nasceu de novo, teve o Espírito Santo, teve os dons espirituais, teve visão das coisas futuras, foi um pregador da palavra de Deus. Mas digamos que essa pessoa tinha unção de Deus, tinha autoridade de Deus. Ele se afastou. Ele perdeu aquele ofício. Ele perdeu aquela condição que ele tinha, os dons que ele recebeu para poder desempenhar o ofício. Segundo esse texto, não perde. O que ele perde então? Fulano está desviado lá no mundo lá. O que ele perde de verdade? Sabe o que ele perde, irmão? Ele perde uma coisa chamada unção. Unção. O que é unção? Eu vou explicar aqui. Unção no Velho Testamento era comparado simbolicamente ao óleo derramado sobre a cabeça do homem de Deus, do profeta, o rei. Aquilo era uma capacitação para o ofício. No Velho Testamento, aquilo era uma autoridade que era dada. Além do ofício, ele recebia autoridade para fazer aquilo. Quando a pessoa se perde lá fora, ele pode até ter o ofício lá, os dons, mas ele perde a autoridade. Autoridade é habilidade, é privilégio, é força, é capacidade, é competência, é liberdade, é domínio, é um sinal de controle, é uma influência. Então lá no mundo ele não tem mais autoridade.
Ele vai tentar expulsar um demônio lá fora, ele não consegue. O demônio fala, você não tem autoridade. Você pode até ter o ofício que você recebeu quando você servia ao Senhor. Mas você não tem mais autoridade aqui. A sua unção se esvaiu. A sua unção se perdeu. Então muita gente lá fora, cantores, pastores, pessoas que foram firmes na casa de Deus. E tem um problema ainda pior. Alguns se afastam, mas ainda não apostataram. Aquele estado pior do desvio. O pior estado do desvio de um crente. É o chamado estado de apostasia. Onde fala isso? Hebreus capítulo 6. Eu quero falar sobre esse aí. Esse é o pior estágio de alguém que um dia recebeu todo aquele renovo, aqueles dons, aquela presença de Deus e se afastou. Hebreus capítulo 6, versículo 3. Hebreus 6, versículo 3. Melhor, o 4. Olha só o que o escritor aos Hebreus fala, capítulo 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar nessas pessoas, foram selados com o Espírito, foram batizados com o Espírito Santo, receberam a visitação, foram filhos de Deus. Se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, virtudes do século futuro. Que virtudes são essas? Virtude é poder, é o poder de Deus, que é derramado num culto como esse, onde Deus visita a sua igreja com poder, e a gente fica sem entender. O poder de Deus visita e enche a vida do crente. Essas pessoas provaram a virtude do século futuro. E o que acontece? É impossível uma pessoa nesse estado, verso 6, mostra o estado que eles se afastam. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Verso 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Qual é a ilustração que ele usa aqui nessa questão da terra? Um crente que recebe a presença de Deus, do poder de Deus, os dons espirituais, essa manifestação da presença de Deus. O que acontece com esse crente? Ele tem que cultivar agora. Tem que cultivar a vida com Deus. Cultivar a oração, cultivar a frequência aos cultos, cultivar a comunhão. É como uma planta plantada. Essa planta só vai produzir fruto se a água estiver caindo. Tiver alguém cuidando dessa planta, podando na hora certa, tirando aquilo que, as ervas daninhas em volta, está limpando a planta, para essa planta continuar dando fruto, continuar crescendo. Mas uma planta que não é cuidada, ele não está falando de planta, ele está comparando com pessoas, é uma metáfora, é que ele está comparando. O crente não cultiva nada, vamos para a igreja, eu não quero saber de igreja não. Vamos buscar o Senhor. Eu buscar o Senhor coisa nenhuma. Irmão, você tem que cultivar a vida com Deus. Você tem que cultivar a oração, cultivar o jejum, cultivar a leitura na palavra de Deus. Eu não estou muito interessado mais não. Mas você tem 20 anos de crente, eu não estou mais interessado. Então a água não vai caindo, a água não vai caindo, a água não vai caindo. Ele vai secando, 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 secando. Aí chega uma hora que não dá mais fruto. A obra da criação é uma comparação com a vida dos seres humanos. Crente que vive tomando Coca-Cola a vida toda, comendo coxinha a vida toda, comendo lanche, fast food a vida toda, sabe, come na hora errada, não toma banho. Crente que não cuida sabe, não corta cabelo, não faz a barba, não cuida da aparência. Vai levando a vida de qualquer jeito. Assim a vida espiritual.
assim as coisas lá fora. A água vai caindo. Você tem um jardim na sua casa que nasce mato, tem que estar cortando o mato. Senão vira uma quiçaça brava lá na sua casa. Uma árvore com frutos, o fruto caindo, os passarinhos comendo, uma sujeiraiada, uma mosquitaiada medonha dentro de casa. Chega dentro de casa, a pia lotada de louça, deixa esse negócio aí. Um copo, aí joga, um prato joga. O que vira? Moscas. Atrai moscas. O lixo que você pega, você vai pôr no lixo, lá lixo. Pega o saco, está vendo com o furo, tem um furo debaixo do saco. Aí jurando aquele caldo lá embaixo, lá, ninguém limpa, não há criatura que não limpa aquele negócio. Aquele caldo lá embaixo toda hora, troca saco, põe saco. O que está acontecendo? Vai criar bicho ali naquele negócio. Tudo tem que ser conservado, irmão. A vida espiritual igual. Então o que acontece aqui? Deus está mandando chuva. É um movimento que nem esse no culto. Você tem que se conectar. Você tem que se conectar. O Espírito Santo abriu a porteira, abriu a porta para o poder cair. Eu tenho que me conectar. Mas o que acontece muitas vezes? Eu fico que nem aqueles torcedor do Corinthians agora, que só leva bomba. Sabe agora? Perde para o Racing, perde para um monte de gente. Fica olhando assim, ó. Sabe? Perdido. Não se conecta. Deus derramando o poder dele. E a pessoa conectada na mensagem que tem no Facebook, no Instagram, ou não sei aonde, não se conecta. A chuva está caindo. Mas quem é que de verdade usufrui da chuva? Lembra quando a gente era criança? Como era gostoso tomar banho de chuva? Nessa geração tudo faz mal. Não pode pisar na terra, não pode subir na árvore, não pode tomar banho de chuva, que tem a chuva é elétrica, a chuva agora está contaminada. Não pode comer ovo mais, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer nada mais, irmão. Na minha geração comia ovo, comia farofa com ovo, era carne com ovo, um monte de... E olha aqui como eu estou fortinho. Irmãos, quando a chuva de Deus está caindo, se conecta com o céu, que aí eu vou conservando, que ele fala aqui, ó, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, muitas vezes, Samuel, essa visitação, essa palavra do Jonas é propícia, vai vir de tempos em tempos, mas vai cair, vai continuar caindo. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Eu me conecto e eu recebo a bênção de Deus, inclusive os dons espirituais. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então a pessoa não se conecta. Um crente já nasceu de novo, já foi batizado nas águas, já foi batizado no Espírito Santo, já recebeu dons espirituais, já tem ofício na casa de Deus. É diácono, é pastor, é apóstolo. Já foi conectado um dia ao louvor, é ministro de louvor. Deus já ensinou a tocar um instrumento. Irmão, eu não sei tocar nada. Por quê? Porque eu sou desinteressado. A culpa é minha, irmão querido. Mas se você se interessa, você se conecta, você recebe a bênção de Deus. Você vai se renovando e Deus vai dando outros dons. Você dom de línguas. Deus fala assim, vou te dar o dom de ensinar também. Você se interessa em dar aula na EBD? Deus aperfeiçoou o dom. Não é tirado. Mas se você vai se desinteressando, que nem o lixo lá de casa, deixa esse lixo aí mesmo. Se eu não limpar, outro limpa. Já viu aquele negócio de ter um copo sujo na pia? A criatura vê o copo sujo, minha esposa limpa. Sabe, ninguém se ajuda ali. Estou nem aí. Eu vou levar a vida cristã desse jeito mesmo. É ensinado assim, mas eu vou fazer o contrário.
Então o que acontece? A chuva cai, mas você não usufrui disso. Você não goza dessa bênção. E aí você vai se esfriando, desanimando, você vai deixando de qualquer jeito. Aí o que acontece é a parte pior. Daqui a pouco você está lá fora, daqui a pouco as coisas de Deus para você não é bem assim. Você entra para o time dos questionadores, para o time dos opositores. Daqui a pouco você entra para o time daqueles lá que Deus não existe, que a palavra de Deus é coisa de homem. Você estava aqui dentro, mas depois você partiu para o time de Hebreus capítulo 6. E aí então, quando você chegar a um estado mais difícil, vou concluir aqui essa palavra, já 11:25. Quando você chega no estado mais difícil da sua vida, você entra para o estágio dos apóstatas. Palavra não muito falada nos púlpitos hoje em dia. Apóstatas. Do grego apostatel, apostasia. Esse é o grupo que vai se levantar com força à medida que o anticristo estiver perto de aparecer. Uma igreja apóstata. Uma igreja que um dia foi de Deus, mas não é mais. É uma igreja onde homossexual é pastor. É uma igreja onde ladrão é pastor. É uma igreja que está interessada no seu dinheiro. Uma igreja que não vai poder pregar a verdade. É uma igreja adotada pelo inimigo, na verdade. Não é nem satanismo, é pior que satanismo. Porque o satanismo, ele adora o Satanás declaradamente. O apóstata um dia adorou a Deus. Um dia teve Deus dentro dele. Hoje ele não quer saber de Deus. Hoje é inimigo, ele é contra. Ele é opositor. E aí esse aqui diz que é impossível renovar essa pessoa para arrependimento. Não tem mais como salvar. Ele não vai mais voltar para a fé. Não. O desviado está desviado, mas ainda tem um lampejo de Deus ali nele. Mas o apóstata não. O apóstata já foi de Deus e hoje ele é contra. Só espinho. Só produz espinhos e abrolhos. Então, sim, o crente pode perder a salvação. O crente pode perder a salvação. O crente pode perder o seu estado de filho de Deus. O crente pode perder, sim. Ele não perde os dons. Mas ele não tem mais autoridade de agir no mundo espiritual. Ele não tem mais autoridade de fluir na unção de Deus. Ele perdeu essa autoridade. Assim como muitos, que um dia eram cantores de Deus, eram diáconos na casa de Deus. Se você ainda está no estado de eu estou meio frio, pastor, eu quero voltar, pegar firme, pegar fogo de novo. Você está no estado bom, você ainda quer. Mas o apóstata não. Eu não quero saber de Deus, e é tudo balela, é tudo conversa fiada. Esses movimentos desses crentes aí na frente, é tudo bando de louco. Está todo mundo fora de si ali. O apóstata, ele age dessa forma. Eu quero fechar essa palavra aqui, irmãos. Sabe, totalmente fora do que eu ia falar. Mas estou ligado aos dons espirituais. Se você, irmão, recebeu de Deus um chamado, se você recebeu dons espirituais, se um dia Deus te chamou para a obra, querido irmão, deixa a chuva cair aí, regue mais essa planta, limpa mais essa mente, se abra mais para o poder de Deus. Abre a visão, querido irmão, abre a visão para esse poder. Abre a visão para este Deus, porque a chuva que vai vir é grande, querido irmão. E quem se conectar vai ser encharcado desse poder de Deus. Hoje no culto da noite, eu quero aqui Hoje no culto da noite eu vou para Sorocaba, vou lá visitar o Cláudio, vou levar a minha nora Bruna. Eu não vou estar no culto da noite, então eu gostaria que agora vocês orassem por mim. Que eu vou pegar uma estrada, né, e que o Senhor me guarde, a minha esposa e a minha neta, a minha nora. Tá bom? Gostaria que você colocasse em pé nesse momento e orasse pela minha vida. Pastor Samuel, por favor.
Vem cá, amor. Senhor, te somos gratos, muito gratos, pela obra que o Senhor tem feito entre nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida desse casal de pastores, que o Senhor tem levantado na força do seu poder. Obrigado, Senhor, por toda a revelação que o Senhor tem dado a ele. Obrigado, Senhor, pelo empenho e a dedicação que ele tem tido, que eles têm tido diante da tua presença, em se separar, em jejuar, em orar, em clamar, em estudar. Senhor, obrigado pela vida deste casal, Senhor. Dê cada vez mais forças renovadas do teu Espírito, que eles possam avançar, correndo a carreira que lhes está proposta, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, que nessa viagem, eles cheguem lá, Senhor, para ser sal e luz naquela terra. Que eles possam levar, Senhor, aquela família, um forte abraço, um carinho, um amor, a oração, a intercessão e a tua palavra. Os seus caminhos, Senhor, sejam completamente protegidos. Pedimos a tua proteção, o teu escudo, a cobertura do teu sangue sobre eles. E eles possam ir lá e cumprir os seus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Amém.